estava falando para o pessoal, né? A gente hoje resolveu fazer uma live um pouco diferente, né? Para falar sobre alimentação, já que a Carla é nutricionista. E a gente vai direto ao ponto, então, já que a Carla está conosco aí, que eu vou falar para vocês hoje. Imaginem quando vocês precisam se preparar para uma prova, né? Para fazer principalmente as provas da Ambima, né? Estudar os conteúdos, os textos. Você já se deparou com a falta de concentração? Ou você lê um texto e de repente você termina o texto e não lembra do que você leu, ou no dia seguinte você precisa fazer um simulado e você não lembra mais do assunto, né? Ou assim, você chegou na hora H, na hora de fazer a prova e deu aquele famoso branco. Não sei se você já passou por isso. Então, essa é a ideia. Nós falarmos hoje, se você já passou por esses problemas ou está passando, se isso te aflige, falar sobre como os alimentos podem te ajudar a resolver questões como a ansiedade, por exemplo. Tem muitos alunos meus que comentam, falam, professor, eu fico muito ansiosa, muito ansioso quando eu preciso fazer essa prova. E isso me prejudica no desempenho. Então, será que tudo isso pode, a alimentação pode nos ajudar? É por isso que hoje, se você já passou por situações assim, você não está sozinho, não se preocupe. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pessoal, o Brasil é o país com a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo. E outro estudo também da Universidade de Harvard nos mostra que de 3 a 6% da população mundial tomam psicoestimulantes, tomam remédio para estudar, para aumentar o seu desempenho em provas ou na escola, ou para ter mais concentração. E eu vivo isso realmente na prática, que os meus alunos, inclusive, me pedem, às vezes, professor, o que eu tomo para melhorar a minha concentração? E eu não sou médico para receitar remédio, né, Carla? Então eu falo assim, não, você precisa estudar, né? Na verdade, esse é o caminho. Então tem vários estudos mostrando isso. E eu queria trazer para vocês hoje que existem várias maneiras de nós amenizarmos esses impactos na nossa vida. E uma delas está na tua geladeira, pode estar aí na tua casa, né, na tua cesta de frutas, que sai muito barato, que é a alimentação. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês será que a alimentação pode melhorar a minha disposição, a minha memória, enfim, tudo isso, né? E para isso, tem outra pesquisa que eu queria mostrar para vocês, que diz que a nutrição adequada fornece ao cérebro nutrientes importantes e necessários para a estabilidade do humor, né? Para que nós tenhamos um cérebro saudável. Como eu não entendo nada desse assunto, eu só sei comer, na verdade, eu convidei a Carla, que na verdade, Carla Andrea Metzner, né? O sobrenome é o mesmo. Comenta aí que parentesco você acha que eu tenho aí com a Carla, né? Depois a gente observa aí. E eu trouxe a Carla porque a Carla, na verdade, ela é nutricionista, é proprietária da Nutrivida na cidade de Santa Helena, e ela é graduada em nutrição pela Unipar e entende muito, trabalha muito com vários programas de várias empresas na área de alimentação. Carla, primeiro, muito obrigado por você aceitar esse desafio de estar aqui conosco, de estar com a gente e de levar conhecimento, né? Eu já venho te acompanhando há muitos anos aí no teu trabalho. Eu sei que você tem muita competência no que faz e eu acredito que você pode ajudar o meu público aí também nessas questões de provas da Ambima. Me diga uma coisa, Carla, né? O que você acha? Os alimentos realmente têm esse poder de ajudar a melhorar, a acabar com o nosso estresse, cansaço, falta de concentração, nível de atenção e memória? Tem esse poder, Carla? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Primeiramente, agradecer o seu convite, né? Esse desafio aí para que a gente possa estar conversando um pouquinho, né, sobre alimentação, poder ajudar mesmo as pessoas. E como você trabalha assim com essa linha das provas,
dos estudantes mesmo, você está fazendo assim algo muito interessante hoje, porque é aquelas questões. Aqui, vamos tentar resolver isso. Vamos tentar trazer a Carla de volta. Tava muito legal. Puxa, que pena que travou, né, pessoal? Mas vamos ver se eu consigo trazer ela de volta. Tá chegando já. Ok. Voltou, voltou. Ok, Carla, tudo bem? Travou, Carla. A conexão tá ruim. É isso, né, Paula? É a conexão. A conexão da Carla que tá com problemas. Infelizmente, não estou conseguindo ouvir ela também. Tudo bem, Carla? Tá me ouvindo? Só um pouquinho. Vou chamar a Carla de novo. É uma boa ideia, Júlia. A conexão da Carla aqui não tá boa, na verdade. Qualquer coisa eu saio e volto, mas eu chamei ela de novo, que ela tá voltando, mas tá travando. Carla, tudo bem, Carla? Agora veio. Vamos ver se você consegue falar sem travar. Não, continua travando, Carla. Continua. Tudo bem, Luana? Tudo bem? Antonioli Júnior, beleza? Obrigado pela presença de vocês. Legal. Oi, oi, oi. Beleza?
Voltou? Oi, Carla. Você tá Voltou, me sim. ouvindo? Então, tô te ouvindo. Pode. Então, Carla, tava travando, na verdade, né? Não sei se é a conexão, o que que tá acontecendo. Vamos tentar de novo. Tá certo Vamos, agora? vamos. Pode, Vamos lá. tá certo. Então, Pode ser. tá. Então, assim, como eu estava falando, essa questão da ansiedade, né? Tudo que você perguntou aí, a questão do estresse, do cansaço, da falta de memória, falta de atenção, está toda relacionada. Então, assim, se nós olharmos, se vocês pesquisarem até uma foto na internet do nosso cérebro e do nosso intestino, olha o que eu vou falar, né? Que interessante. Eles são muito iguais, eles estão interligados. Então, assim, ó, uma coisa importante para você controlar essa questão de ansiedade é o seu intestino estar funcionando bem e você fazer uma alimentação adequada para isso, né? Então, assim, organizar sua alimentação, fazer, por exemplo, várias refeições ao dia em pequenas quantidades. Então, assim, começar com um bom café da manhã, né, Cláudio? Pode perguntar aí quem toma café da manhã. Tem muitas pessoas que começam o dia e não comem nada pela manhã. Então, você Uhum, já come de forma, já começa o seu dia de forma errada. Como que você vai uhum. ter energia para o seu dia de trabalho, para você começar a estudar, se você já não está comendo nada no seu início da manhã? Então, Uhum. tomar café da manhã, fazer os lanches intermediários, né, no meio da manhã, no meio da tarde, o almoço, a janta, todas essas refeições são importantes. E vocês vão ver que eu vou falando aí quanto alimento que nós podemos consumir que são importantes para a irrigação cerebral, por exemplo. Comer coisas simples que nós temos em casa, beterraba, repolho, espinafre. Então, assim, são coisas que Legal. ajudam na irrigação do nosso cérebro e fazem o funcionamento do nosso intestino. E aí vão nos ajudar. Um alimento excelente para a memória, Cláudio, é o ovo. Quem não tem Ah, ovo em casa? olha só, tá na geladeira, tá fácil. Tá fácil, né? Você falou de abrir a geladeira. Sim, é verdade. Coisas baratas, né? E estão em casa. E você falou do café da manhã, é interessante, porque tem gente realmente que quando começa a estudar, o que que você recomenda para o café da manhã? Para se eu tiver. Porque às vezes essas pessoas que estão estudando, elas demoram aí, elas ficam estudando por 30 dias seguidos. E a jornada da maioria delas trabalham em banco, Carla, em cooperativa de crédito. E no mercado financeiro, você sabe muito bem, né? O teu esposo aí, o Leandro, também trabalha no mercado financeiro. É bastante puxado, é estressante, né? O que você recomenda para o café da manhã quando a pessoa está nessa jornada de estudos? Assim, precisa mudar a alimentação do café da manhã ou alguma coisa mais leve ou mais ou diferente, além do ovo que você já falou para a memória? Então, assim, um café da manhã saudável é interessante nós cuidarmos com os carboidratos, claro. Os carboidratos são o quê? Arroz, entra o arroz aí também, mas é tipo arroz, o pão, batata, tapioca, né? Então, assim, o que que nós temos que colocar principalmente são os alimentos integrais. Então, assim, tentar usar o pão integral, usar a tapioca, talvez que não tenha o glúten, tentar tirar a farinha branca, né, Cláudio? Então, assim, às Uhum. vezes você pode fazer, por exemplo, até com cereais, um iogurte com cereais. O mel é um alimento excelente para dar energia e você pode colocar chia junto. O pão, eu sempre falo que faça um pão integral, passe mel e você coloca a semente de chia em cima. A chia dá uma energia rápida. Assim, por que que eu vou falar de muitos alimentos assim? Porque eles são alimentos funcionais. Alimentos funcionais, eles nos dão, eles têm uma função no nosso organismo, e é isso que eu estou falando. Então, a chia, ela dá uma energia rápida, ela te ajuda até na questão de sono, né? Se você está um pouco cansado, com sono, ela acaba até te ajudando. Então, para um café da manhã aí é legal. Uhum. Bacana. Travou um pouquinho, Carla.
É, deu uma travadinha. Carla, deu uma travada, só dá uma voltada aí. Ah, tá. Ah, quando você some aqui, eu tenho que parar, né? É interessante, é. Tá. Então, assim, voltando ali, o café da manhã, eu falei assim, que você pode, além do pão, do iogurte, desses alimentos, você pode incluir o café com leite, ou o café mesmo, o chá. O café também, o que nós temos que tirar aí da nossa alimentação? O açúcar branco, principalmente. Então, ou você usa o açúcar mascavo, ou você pode usar o óleo de coco nesse café, você pode usar óleo de cártamo. Tudo isso vai agregar para a sua melhor concentração e para a sua memória. Então, é bem bacana Legal. você começar um dia bem com muita energia, né? Sim. Energia é o que precisa, exatamente, porque às vezes os alunos me pedem recomendação até de remédio nas provas, como eu falei, para estimulantes, para dar energia, para melhorar a disposição, né? Porque às vezes tem gente que estuda até 4 horas por dia, fica estudando. Então estuda 2 horas de manhã, 2 horas à noite, né? No período que ou até estuda de madrugada. Então é bastante cansativo essa jornada. E aí é interessante estar bem preparado com o conteúdo, mas também estar preparado mentalmente e fisicamente. Aí entra a alimentação. Nesse sentido, Carla, o que dizer sobre, por exemplo, você está lá estudando, né? À noite, por exemplo, né? Quem está estudando à noite. Geralmente, quem tem filhos, aí tem várias pessoas que estão nos assistindo que têm filhos, casada, tem toda uma rotina, né? Principalmente vocês, mulheres. Cara, tá estudando lá 9, 10 horas da noite, depois que colocou as crianças para dormir, né, cara? 10 horas da noite, 11, meia-noite, que vai começar a estudar, né? Tem gente que estuda de madrugada. O que é interessante tomar? O pessoal fala muito de tomar café. Ah, o café me ajuda, me estimula. O que é interessante tomar nesse momento? E é bom comer à noite, nesses horários, para estudar? O que você recomenda nesse caso? Antes, com certeza, um horário antes é interessante jantar, né? Então, assim, você pode fazer uma sopa de legumes, colocar bastante legumes, você pode estar comendo ovo ali, fazer uma janta legal, e aí depois, quando você vai estudar, fazer um chá, por exemplo, o chá de sálvia, ele é um chá que ajuda na concentração. Olha que interessante. Então, você pode estar fazendo, tomar antes de preferência, por exemplo, até 3 horas antes, você pode estar usando um chá de sálvia. E no momento que você está estudando, porque tem pessoas que tomam, às vezes, querem tomar até energético. O energético não é legal, ele causa aceleração cardíaca, às vezes ele causa até assim, não consegue se concentrar e depois não vai conseguir dormir. Então, assim, o café você pode sim utilizar. Você pode utilizar até uma canela em pó junto. A canela também ela tem esse poder. Chá verde, né? E até quem gosta do chimarrão. O chimarrão é uma boa opção também, devido à erva e tudo mais. Ele também é estimulante. Então, assim, faz com que você se movimente um pouco e ajuda nessa questão de você ter mais concentração. Até às vezes você usar cacau, por exemplo, comer uma fruta, você pode pegar fruta, picar umas frutas antes de você começar a estudar e você colocar cacau puro em cima dessas frutas. O cacau, ou até quem tem muita compulsão por doces, pode estar utilizando aquele chocolate 70%. Então, o cacau ele também nos ajuda nessa questão de concentração, de memória. Olha que notícia boa, né? Então, Muito bom. pois Nossa, vou é, comer mais chocolate também. isso. E assim, antes eu queria até ter falado de outro alimento que é muito legal nós usarmos, que ajuda nós mantermos os nossos neurônios, que é o que as pessoas estão muito usando hoje, até como prevenção de gripes e tudo mais, é o açafrão. Não sei se você já ouviu falar que é a curcuma, o açafrão. Até tem um aqui só para mostrar a cor dele. Olha que lindo. Olha aí. É um Que legal. produto é um produto assim, ó, bem legal, que nós podemos usar em tudo.
tudo na nossa alimentação diária, usar no arroz. Você pode fazer um arroz de meio-dia, colocar o açafrão, colocar nozes nesse arroz, por exemplo. Mas o açafrão você pode utilizar para a questão memória, para a questão assim de neurônios mesmo. Você pode usar ele todos os dias, em jejum pela manhã. Você pode espremer um limão, colocar um pouquinho de água, coloca o açafrão, uma colherinha pequena de açafrão, e você toma isso diariamente. Você vai estar melhorando a tua questão de memória e você também vai estar prevenindo muitas outras coisas. Ele é ótimo para a circulação, por isso que ele dá essa irrigação sanguínea, sabe? Então, até para o pulmão ele é bom. Então, o açafrão é excelente para nós incluirmos no nosso dia a dia. Muito bom, Carla. Muito bom tudo isso que você está falando. Inclusive, você falou da questão da circulação, né? Que nem está me lembrando, mas porque a gente, quem está estudando, fica várias horas sentado, né? Isso prejudica um pouco a circulação também. E na hora da prova, tem provas aí, a prova da CEA, por exemplo, Carla, demora 3 horas e meia. A pessoa fica 3 horas e meia sentado na frente de um computador, com as pernas para baixo, né? Fazendo a prova. Então, que bom que você falou também da questão da circulação. Bacana, Carla. Isso mesmo. E assim, já que você falou isso, eu ia deixar para o final. Mas já que você entrou nesse assunto agora, eu já vou ensinar, então, um exercício bacana. E depois a gente pode até repetir, tá? Porque assim, você tá lá sentado, estudando, e daí você deu muito sono, ou você tá com uma leve dor de cabeça. O que você pode fazer? Pega um amendoim, pega uma castanha do Pará, pega nozes. Alguns desses, tá? Tudo com moderação. Nós não podemos comer um potinho inteiro, né? 3 castanhas, por exemplo, né? Isso ameniza a dor de cabeça. Mas o que eu quero falar em relação a isso que você falou, que as pessoas ficam muito tempo sentadas, estudando, e às vezes estão lá tão cansadas. Ah, mas eu preciso acabar o conteúdo, porque o professor passou tudo isso e eu não estou vencendo, e tá assim, não consegue gravar mais nada. Então, assim, o que fazer? Gente, é parar. Parar por 5 a 10 minutos. E eu falo assim, nós temos uma glândula aqui assim, ó, chamada timo, e nós podemos estimular ela. Ela que nos, desde crianças, ela que nos dá a questão de memória. E depois nós esquecemos dela, ela vai diminuindo. E nós não estimulamos mais ela. Então, o que você tem que fazer? Para seu estudo, deita no chão e ergue as suas pernas na parede. Coloque os pés para cima da sua cabeça, porque aí o seu sangue vai irrigar a sua cabeça. E ao mesmo tempo que você faz isso, você vai batendo batidinhas bem de leves aqui e respire fundo. Respira pelo nariz e solte pela boca. Gente, isso é uma terapia muito legal e funciona. Então, assim, é uma forma de você relaxar e erguer, fazer com que a circulação volte para a sua cabeça. Porque nós estamos o dia todo ou sentados e com a perna para baixo. E as pessoas falam assim, ah, mas eu chego em casa e eu ergo as pernas numa cadeira. Isso não é erguer as pernas, tá? Erguer as pernas é você ou deita no sofá e ergue lá no encosto do sofá, ou na cabeceira da tua cama, ou no chão, e você ergue suas pernas. Bem legal fazer isso. Vocês podem fazer, depois vocês comentam aí com o professor se funcionou realmente, se deu certo. Que bacana, verdade, Carla. Eu queria comentar com quem está entrando aí, né, que vocês podem fazer perguntas para Carla sobre alguma dúvida, porque essa é uma questão, inclusive, que pode servir para toda a família, né? Não só para quem está estudando, mas quem tem filhos, está na escola, né, Carla, para as crianças. Mas o foco é a gente aqui passar informação para quem está estudando, principalmente para as provas da Anbima. Eu queria agradecer aí a presença da Débora, né? Obrigado, Débora, pela presença. A Júlia, o Alex, né? Tem bastante gente chegando conosco. A Lourdes, o Matheus, né? A Zélia, a Jéssica, o Juliano, a Mari, Luciana. Obrigado, pessoal. E comentem aí que tipo de alimento que vocês costumam aí
consumir enquanto vocês estão estudando, estão lendo, estão se preparando aí para alguma prova, ou qual é o costume que vocês têm para tomar o cuidado aí com o corpo de vocês durante essas provas, né? Essas etapas que a gente precisa passar na nossa vida. E, Carla, eu queria aproveitar, você está dando dicas sensacionais aí. Eu mesmo estou anotando e estou curtindo tudo que você está falando para que também possa introduzir na minha vida, né? A Débora está comentando conosco que gosta de tomar café, né? Eu não sei se você... a gente já falou, né, um pouco sobre o café, né? O café, na verdade, e o chimarrão são amigos número um, eu acho, de quem estuda, principalmente à noite, né? Você acredita que esse procedimento, todas essas dicas que você está dando, isso pode melhorar como que isso pode melhorar o desempenho, a produtividade da pessoa, tanto no trabalho como nas provas? Com certeza, porque assim, se você entra com uma alimentação legal, uma alimentação saudável, e você inclui alimentos que vão ajudar na tua memória, vão ajudar assim, mas assim, precisa incluir no seu dia a dia, né? Não, só porque agora eu estou estudando, né? Antes eu não falei também de um alimento que é a semente de abóbora, a banana, são alimentos assim excelentes para nossa memória. Então, tudo isso contribui e com certeza, se você fizer isso todos os dias, incluir os alimentos essenciais aí na sua alimentação, os alimentos funcionais, que eu falei da chia, da linhaça, as castanhas e nozes, as amêndoas, também são alimentos que nós temos que incluir no nosso dia a dia. Só que assim, tudo é uma mudança de hábito. Aí, tem várias pessoas comentando, amo café, gosto de café, né? Mas assim, o que nós temos que lembrar, que eu queria comentar também, a questão do café, muitas pessoas tomam café o dia todo. E o que Sim. tem nesse café? O que geralmente as pessoas colocam nesse café? Quem toma café amargo? Açúcar. Vai o açúcar branco, né? Então, assim, só para ter uma ideia, se você usar uma vez por dia, uma colherinha desse tamanho no seu café, digamos que só no seu café da manhã, desse tamanho, você vai consumir 7 quilos de açúcar por ano. Então, já pensou o restante de açúcar que você usa no seu dia a dia? O açúcar é o pior inimigo para quem está estudando. Açúcar, doces em geral, farinhas brancas, como eu falei, né? Então, quem já toma sem açúcar, ou vai se adaptando, vai colocando cacau, vai colocando óleo de coco, vai colocando o açúcar mascavo, então, e vai reduzindo e mudando os seus hábitos para que você tenha esse melhor desempenho, né? Verdade. É verdade. Nessa linha que você falou do açúcar, várias pessoas comentaram que amam o açúcar, mas alguns comentaram que tomam amargo. A Fran, por exemplo, comentou que sem açúcar no café, mas foi difícil acostumar. É verdade, Fran. Eu também estou tomando café amargo, mas foi difícil no começo. Mas agora não tomo mais com açúcar branco, né? E às vezes, quando a gente faz o café passado, a gente coloca aquele açúcar... Demerara. Demerara, exatamente, né? É bom usar esse... vamos dizer, para quem não quer tomar ele todo amargo, o demerara pode ser uma solução, Carla? Pode, com certeza. Aí é muito melhor, então, se você realmente não consegue tirar, porque assim, nós fomos acostumados desde criança usar muita coisa doce. Então, assim, para você tirar muito rápido isso da sua alimentação, não é fácil. Então, vai tirando gradativamente, então vai fazendo essas substituições mais saudáveis. O açúcar demerara ou o próprio açúcar mascavo são açúcares mais saudáveis, são açúcares melhores para você estar utilizando. Então, assim, tudo que você consegue tirar de industrializados, tanto na parte doce, né, biscoitos industrializados, que tem muito açúcar,
tem pessoas que ficam sentadas estudando e comendo bolachinha recheada, né? Sim, é verdade. E aí, esses industrializados que vai queimando seus neurônios. Por quê? Eles têm muita química, têm muitos aditivos, muitos corantes, e aí vai tendo aquela, né, tipo assim, a saúde em si. A gente vê hoje as pessoas assim, porque eu atendo muitas pessoas com muitos problemas de saúde. É colesterol, triglicerídeos, diabetes, ferritina alta. Gente, isso tudo está relacionado à alimentação. Então, assim, gordura no fígado, né? Talvez as pessoas sempre vão lembrar de alguém que tem algum problema relacionado a isso. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu tenho que estudar, eu não consigo preparar minha alimentação, eu vou pedir um lanche, né? Pede um lanche já industrializado, ou é fritura, né? E aí você acaba já ou faz um cachorro quente que é mais rápido, né? Usa salsicha, usa o pão branco e assim vai indo. Se você não está disposto a mudar os seus hábitos, a sua saúde ela vai ficar comprometida, né? Então assim, quem muda os hábitos, quem faz aquilo que realmente deseja, faz toda a diferença, né? Então, principalmente nos estudos aí. Que legal, Carla. Eu queria comentar. A Mila comentou sobre. Ela fez uma pergunta sobre o açúcar mascavo, se nós podemos usar. Sim, o açúcar mascavo, ele é assim, da família ali do açúcar demerara, né? Então, nós podemos sim utilizar o açúcar mascavo também. Então, esse é o açúcar, ele é o açúcar que vem do melado, né? Então, o melado é um alimento saudável para nós utilizarmos. Ele tem ferro. O que que o ferro faz no nosso organismo? O ferro, ele irriga a nossa circulação. Se nós estamos com anemia, nada vai bem. A pessoa está cansada, tem fadiga, não consegue se concentrar. Então, o ferro é importantíssimo na nossa alimentação. Até de manhã ali que eu falei consumir com mel, um pãozinho, você pode utilizar um melado. Melado também é um alimento melhor do que você utilizar, por exemplo, margarina, maionese, né? Então, use um azeite de oliva por cima desse pãozinho se você quer comer algo salgado, então, tá? E não use margarina e nem maionese. Legal, muito bom, Carla. Eu queria fazer um comentário, Carla, sobre a questão da produtividade, que tem tudo a ver com os nossos alunos, né? Que eu extraí aqui dos estudos, que a relação entre a alimentação saudável que você está propondo, falando, e a produtividade já foi tema de estudos, inclusive da Organização Internacional do Trabalho. E eles chegaram à conclusão que uma alimentação inadequada no ambiente de trabalho reduz em até 20% a produtividade e a eficiência dos trabalhadores. Você veja a importância, né, de uma boa alimentação, de uma alimentação adequada. Tem tudo a ver com o que você está falando. E aí eu gostaria de pegar um gancho aqui, agradecer a presença da Aline, né, que chegou também conosco aqui, e dizer, a Lisete perguntou que ensinaram ela a usar canela, né, se dá para usar. Sim, a canela é excelente. A canela ela pode ser usada junto no café ou junto em alguma refeição. É outra opção legal de manhã, já vamos voltar naquilo que você falou, né, Cláudio? Já que ela falou da canela, você pode, por exemplo, fazer uma panqueca de aveia. Aveia é muito legal utilizar também. Aveia, você amassa a banana, coloca aveia e coloca canela. Isso você pode colocar lá na sua frigideira, esquentar, ou você pode comer assim. Então a canela é excelente, você pode usar ela em várias preparações, tá? Então pode usar sim. E essa questão que você falou em relação à produtividade, isto é real, como você falou, foi um estudo realizado, né? A gente percebe assim, você trabalha com pessoas assim que trabalham, né, nas instituições financeiras e a gente sabe que isso é muito puxado e muitos às vezes não conseguem parar para ter um lanche, por exemplo, nos intervalos, né? Até em algumas outras empresas, mas assim, muitas empresas que têm visão disso que você falou, eles fazem intervalo.
faz intervalo no meio da manhã e faz intervalo no meio da tarde para comer um lanche, né? O lanche é o quê? Uma fruta, ou você pode levar algo prático e rápido, se é difícil você levar a fruta, a castanha, leva a castanha do Pará, leva nozes, amêndoas, damasco também é legal. Então, assim, coisas práticas que você nem vai parar ali. Você pode, claro, dar uma paradinha ali rapidinho, de 5, 10 minutinhos, para você estar comendo esse alimento. Então, crie isso como hábito mesmo, tá? Porque assim, e a questão do café da manhã, porque se você sai sem café da manhã e ainda não come no meio da manhã, você vai fazer sua primeira refeição só ao meio-dia, e aí o seu cérebro vai ficar sem energia nenhuma. Não é verdade? Sim, é verdade, é. E tem gente que não toma café da manhã. Eu sei, conheço várias pessoas que não tomam café. Exatamente. Carla, me diga uma coisa. Depois eu vou fazer um resumo aqui com você, né? Mas me diga uma coisa. Gostei da frase da Débora, né? Ela falou que nós temos que descascar mais e desembalar menos. É verdade, Nossa, né? verdade. Antigamente, né, tudo vinha assim mais do, como nós vamos falar assim, da agricultura, assim, a gente tinha assim o leite. Eu acho que você participou dessa fase aí do buscar o leite, né? A Buscar o dona leite. Amélia está nos assistindo, viu? Oh, Acho que o seu Pedro também, beleza, viu? mãe. Um abraço para nossa mãe aí. A gente buscava o leite, né? Do ladinho de casa. Nós tínhamos as frutas em casa, uva, tudo isso. Sim. Hoje as pessoas estão comprando leite de caixinha, né? Quem puder não usar produtos de caixinha, produtos industrializados, melhor não usar, né? Então, assim, é aquilo que a colega falou, de descascar mais. Sim, é verdade. É verdade. Antigamente a gente precisava subir na árvore para pegar a fruta. Hoje a gente vai no mercado direto, né? Quase na mesma, mas é melhor a gente procurar o mais saudável, né? E aí, nesse sentido, eu queria. Depois eu falei que eu queria fazer um resumo com você, né? Mas, Carla, o que na hora da prova, no dia da prova, a pessoa estudou, está se alimentando, vamos dizer que ela venha de um processo alimentar todo errado, ou seja, a vida da pessoa não tem uma alimentação saudável. O que você ela começa a estudar, então você já recomendou que a pessoa mude seus hábitos, pelo menos aí durante a prova, durante o período de estudos, para melhorar o seu desempenho. Beleza. E no dia da prova? No dia da prova, levanta de manhã. A prova, geralmente, Carla, aqui na nossa região é de tarde, mas tem lugares que é de manhã. Se a prova for de manhã ou for de tarde, a pessoa, com relação à alimentação, a consumo de líquidos, antes e durante a prova, tem que mudar alguma coisa ou é mais ou menos nessa linha, ou como é que faz? É mais ou menos nessa linha, né? Então, assim, optar por uma alimentação mais leve também, né? Você não vai, pensar assim, eu vou comer um monte porque eu vou ficar lá 3 horas sentado para fazer a prova. Também não é por aí. Então, é aquilo que eu falei, inserir os alimentos integrais. Se a prova for de manhã, você vai fazer aquelas opções, como eu falei, que você pode incluir o pão, você pode fazer a tapioca, você pode fazer o iogurte com granola. Então, assim, tem várias opções que você pode estar incluindo. Mas lembre de incluir a chia, incluir o mel, aí para te dar uma energia melhor nesse dia da prova, tá? Ah, Aí durante a prova, não sei se é. Oi? para ficar ligado, né? O mais tempo possível, né? Isso, porque assim, dá uma energia mais rápida, né? Esse tipo de alimento funcional, se você coloca na tua alimentação. E assim, nós também, aí você faz um almoço legal. Às vezes, em vez de comer feijão, você pode comer lentilha. A lentilha é excelente também. E as pessoas às vezes não fazem a lentilha, acabam só utilizando o feijão no seu dia a dia. A lentilha é um alimento excelente. Então, fazer essas escolhas
vai fazer com que você fique mais tranquilo. Não sei se na hora da prova também é possível tomar alguma coisa, mas você pode levar ou tomar o seu chá de sálvia, como eu falei. Hoje é vendido, tem pessoas que têm em casa, mas senão ele é vendido de forma seca, né? Aí você pode fazer o chá, uma dica bem legal, você pode até usar no chimarrão também, mas os chás que você pode fazer, e se você sabe, por exemplo, amanhã você vai ter a prova, ou é à tarde a sua prova, você pode fazer chás calmantes, depois que você terminou de estudar, por exemplo. Você pode fazer chá de melissa, chá de camomila, ou chá de valeriana, ou a própria sálvia. Então você faz um chá para que você fique mais calmo e você desacelere um pouco para no outro dia você ter essa energia toda novamente, né? E a dica do chá, eu sempre gosto de falar que você precisa fazer o chá em infusão, né? Nunca ferver. Então, as folhas você coloca numa xícara, você vai deixar em infusão por 10 minutinhos e depois você coa e você toma. Né? Nunca coloque os chás na água, por exemplo, do chimarrão, se quem gosta de chimarrão. Ah, vou colocar lá na água do chimarrão, isso não é legal. E sim na cuia. Então, você pode estar usando até o próprio chá da sálvia, que eu falei que a sálvia é excelente para a memória, e colocar na cuia do chimarrão. Bem, bem bacana também. Ah, legal, legal. É interessante. Tem muita gente que usa, na verdade, a barrinha de cereal, Carla, porque é mais fácil, né? O que você fala sobre isso? As É para barrinhas de levar na cereais? prova. Isso, as barrinhas de cereal. Sim, ela é uma opção boa também. Então, assim, é melhor do que às vezes você comer algum outro industrializado. Apesar, a barrinha também ela é industrializada, mas ela tem a questão fibra, né? Então, ela tem as sementes, tem as fibras. Hoje existem umas barrinhas chamadas nuts, que elas são à base de fibras mesmo, de sementes. É bem legal. Às vezes tem algumas que nem não tem aveia, mas elas são todas com amêndoas, castanhas, bem sementes mesmo. Então ela fica assim bem legal, bem bacana para você consumir, né? Então assim, se dá um tempo muito grande ou às vezes não tem alguma outra coisa disponível, é interessante sim, porque é melhor do que você ficar sem comer nada, né? Então é interessante. E a questão da hidratação da água, é bem legal nós falarmos que hoje as pessoas às vezes acabam não tomando tanta água, e principalmente agora pelo uso da máscara, né? Tem pessoas que têm Sim. que usar máscara o dia todo e acabam não tomando água. Mas, gente, a água é muito importante. E não é regra tomar 2 litros. O que vamos fazer? Olha aí, vocês podem fazer o cálculo. 30 ml por peso, por quilo. Então, assim, se você pesa 60 quilos, você faz o cálculo para ver quanta água você precisa tomar. 30 ml vezes 60 vai dar em torno de 1 litro e 800 de água. Então, ninguém precisa tomar 2 litros, todo mundo toma 2 litros iguais. Depende muito da sua estrutura e do seu peso. E aí, você tem que tomar água sempre para hidratar, para aquela questão que eu falei antes do funcionamento do intestino. Para o teu intestino funcionar, para a sua cabeça funcionar, você tem que usar fibras. A fibra, para ela funcionar, você precisa tomar água. Então, se você não tem água, tudo vai prender, tá? Então, faça esse cálculo e tome o necessário. Não pode tomar nem muito e nem pouco. Porque às vezes eu tenho pessoas que vêm e me relatam que tomam 3 litros de água por dia, né? Então a gente faz o cálculo, tá tomando às vezes 1 litro a mais. Gente, eu tiro esse 1 litro de água, ela chega a emagrecer 2 quilos, tá? Então isso é uma coisa bem interessante, né? Então, até para essa questão de perca de peso, né? Tem gente que se preocupa com isso também, mas a água ela é fundamental, mas na medida certa. Tudo é na medida certa, né? Tudo na medida certa, né? É melhor água gelada ou água natural, Carla? Olha, isso assim vai muito de cada um, né? Mas assim, eu sempre falo, água gelada, assim, muito gelada, não é interessante. Mas a partir do momento que você coloque ela na boca, desde um alimento, a digestão já começa na boca. Então, desde do momento que você coloca um alimento ou um líquido na boca, ele a partir daqui ele já entra na temperatura do seu corpo,
né? Claro que às vezes você acaba sentindo, né? Se está muito quente ou se está muito frio, muito gelado, que nem você falou, isso não é legal para nenhum tipo de alimento, tá? Então, sempre numa temperatura adequada, numa temperatura boa que nós conseguimos comer ou beber, né? Legal, Carla, legal. Carla, eu estou te fazendo perguntas, estou interagindo com você. O pessoal, agora entrou várias pessoas aqui novamente, né? Os nossos irmãos estão aqui também, né? O Carlos, o Kaká, né? Tá dizendo que buscava leite também, né? E tem um outro rapaz aqui chamado Sucos, não sei se você conhece, que também está dizendo que ele é um cara muito saudável, né? Bem modesto ele, né, Carla? Sim, A sempre. Tina também está conosco, dizendo que tem dicas muito interessantes. O Jean acabou de chegar. O Jean. E daí, Jean? Está estudando para a prova? O que, que você come durante os estudos, Jean? Comenta aí. Carla, então eu queria deixar você livre para você falar o que você talvez você tenha preparado outros assuntos, fica à vontade para comentar, tá bom? Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta aí também, né? Não sei se é mais ou menos isso que você esperava, né? Que eu comentasse, ou se tiver mais alguma pergunta, mas nessa questão toda que a gente falou da ansiedade, nós esquecemos de falar da bebida alcoólica, né? Será que é bom É tomar um verdade. vinho para estudar? Verdade. Eu não falei da Deixa eu dar um bebida abraço alcoólica? aqui para a Jodeli também, que chegou, né? A Jodeli A e Mariane o também Cristiano entrou. Conze, a Mariane, o Cristiano Conzen. Tem muita gente com nós, Carla. Nó, que legal, hein? Gostei. Sabe, Eu a vou convidar você Lisete para aí, é ir. lá de Ponta Grossa, nossa prima também. Olha aí quanta gente, né? Tem o pessoal aí Legal, de Santa muita gente. Helena. Legal, hein? Isso, aí, ó. Tem algumas pessoas que eu não conheço, então você dá o oi para quem você conhece aí. É, legal. O Neilton também, a Rose, a Sueli, né? O Neilton lá de Cascavel, nosso amigo, bacana, obrigado, né? Tem bastante. Tem alguém da nossa a Lisete, né? Lá de Ponta Grossa, que você... Beleza. Isso. Carla, Ó, então a vou fazer Cleci Somavila aqui de Santa Helena. alcoólica. Oi? Tem gente, tem muito. A bebida alcoólica é interessante falar, porque tem muita gente que gosta de estudar tomando vinho ou tomando alguma coisa. O que você tem para falar sobre isso? Pois é, o que eu vou falar, né? Por isso que eu falei já, tomar um chá verde, tomar um chimarrão, né? Deixa a bebida alcoólica para depois, então, para talvez, né? Mas assim, para os estudos mesmo, não vai ter uma contribuição, né? Então, cuidar um Aham. pouquinho em relação a isso. A bebida alcoólica às vezes aparece. Exatamente. É a Débora. Então, daqui a pouco nós vamos nos reunir, né? Eu estou aqui fazendo essa. Daqui a pouco a gente entra numa aula do curso de SE, que é o curso de especialista em investimentos da Ambima, né? Nós estamos essa semana com uma turma aí estudando e tem algumas pessoas que vão fazer a prova na próxima terça-feira. Então, a prova é feita lá em Curitiba, Carla. Então, além de todo o percurso, toda a jornada, né? Eles ainda têm a questão da viagem, da mudança de local, né? Tem que ficar em hotel, então tem tudo isso. O João está perguntando, Carla, a relação direta entre café e ansiedade, né? E também se o café melhora a memória. O João Vanderlei. O Obrigado, João. café, na verdade, assim, o café, ele assim tem vários estudos, né? A gente ouve falar bem e ouve falar mal. É igual o leite. Se você O ovo analisar o também. leite, hã? É que nem o E ovo o também. ovo também, né? As pessoas condenavam o ovo por causa do colesterol, mas se nós comermos um ovo por dia é excelente. Depende de como faz, né? Não fritar e tudo mais. Mas em relação ao café, o que eu digo assim, ó? Cada pessoa é diferente. Por exemplo, assim, se eu tomo café e sinto assim uma certa ansiedade, para mim não é legal, eu vou precisar substituir. Então, vou tomar um chá, vou tomar algo diferente. Agora, tem pessoas que tomam café e ficam mais tranquilas. Por quê? Às vezes estão dependentes daquilo. Então, acaba ajudando nessa questão do controle da ansiedade.
Mas assim, eu não sei se existe algum estudo em relação a isso que o café melhore a memória, mas eu acredito que não. Eu preferi usar, então, assim, alimentos como eu citei antes, que é a castanha do Pará, a semente de abóbora, as nozes, as amêndoas, esses alimentos, alimentos como o ovo, a banana, o cacau, esses alimentos ajudam até nessa questão de aumentar a serotonina do nosso cérebro e dando aquela sensação de bem-estar. Por isso que geralmente as pessoas falam, ah, eu comi um chocolate, parece que fiquei bem. Por quê? É o cacau que faz isso, não é o chocolate em si. Tá? Então, é esta relação que nós temos que observar e estar fazendo as trocas e fazendo essas substituições saudáveis na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Não Aham, sei se é ficou claro verdade. aí, João. O João pode comentar se ele tem mais alguma dúvida ou se alguém tem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, vão falando que nós estamos batendo papo aqui e o papo está muito interessante, muito agradável, né? Tá bem legal. Era o que eu imaginava, na verdade, quando a gente preparou esse conteúdo, né? Um pouco fora da linha do conteúdo apenas, né, das provas, Carla, mas trazer também porque eu me reúno muito com os meus alunos, às vezes no ambiente deles, no ambiente de trabalho, dentro das cooperativas, dentro dos bancos, né, nas instituições, e o pessoal comenta comigo essas situações todas que você tem relatado, essa questão, por exemplo, da ansiedade, Carla, né, que até a gente colocou como título, né, da nossa live. A ansiedade é algo que afeta a pessoa durante os estudos e, em especial, durante a prova também. A pessoa fica tão ansiosa, fica preocupada. Tem gente que fica tão nervosa ou tão ansiosa durante a prova, ou minutos antes da prova, que acaba isso prejudicando ela. Né? Uhum. Nesse sentido, Carla, para a ansiedade, para terminar, que o tempo está acabando, qual que é a recomendação? Então, as pessoas às vezes precisam, ou às vezes até procuram, tratamento medicamentoso, né? Precisam, às vezes, ir ao psicólogo, ao psiquiatra, mas eu falo assim, ó, se você está numa ansiedade inicial, dessa ansiedade aí que você está falando, que é a ansiedade do trabalho, essa ansiedade por estar em casa agora, gente, é uma ansiedade que nós conseguimos controlar fazendo esses exercícios básicos que eu falei em casa, incluir esses alimentos que eu citei aqui. E hoje existem muitos alimentos funcionais encapsulados, por exemplo, que nos ajudam a controlar, ou em florais, que nos ajudam também a controlar a ansiedade. Porque nessa correria do dia a dia, nessa correria do pessoal que está nesta área que você trabalha, é muito cansativo e estressante, né? Então, você usar algum floral à base de lítio. O lítio, na verdade, a gente tem na nossa água, mas